Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 23 da prova do Canguru nível J 2024. É uma questão de soma de dígitos de números, são tipos de questão que aparecem muito em problemas de Olimpíada. Então vamos resolver, vamos ver aí uma técnica que é utilizada, né? Que tipos de pensamento que a gente pode ter nesse tipo de questão. Ele fala que a soma dos dígitos do número n é igual ao triplo da soma dos dígitos do número n mais 1. Qual é a menor soma possível dos dígitos de n? Aí tem aqui algumas opções. Bom, a primeira coisa aqui que a gente pode analisar é que ele não fala qual é a quantidade de dígitos do número n. Então, a princípio, poderiam ter quantos fossem, não teria problema. Então, isso dificulta um pouquinho a questão para a gente tentar fazer alguma tentativa, né? Uma espécie de tentativa. Mas assim, antes de partir para a resolução em si, vamos analisar em geral, assim, o que acontece quando a gente soma um número 1 aqui num número, o que acontece com os dígitos desse número em relação aos dígitos do n. Então, por exemplo, se eu tenho 28, a soma dos dígitos de 28 é 10. Se eu somo 1 aqui, fica 29. A soma daqui dos dígitos é 11. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, acontece de que quando a gente soma um no número n, a soma dos dígitos aumenta de 1 também, porque se mexer apenas aqui no algarismo das unidades, ó, foi de 8 para 9, então é claro que só vai aumentar 1. Por quê? Porque é o seguinte, eu tenho, agora analisando um caso geral aqui, eu não sei quantos dígitos tem o n, mas não tem problema, vamos colocar aqui A, B, C, D, aí tem alguns dígitos aqui, tanto faz, vamos parar aqui, né? Mas se tivesse mais também seria a mesma coisa. Vamos supor que termine com 3 aqui. Quando eu somo 1 nesse número, né, esse aqui seria, então, só para fixar o pensamento, esse aqui seria o número n. Quando eu faço n mais 1, como termina com 3, eu somaria o 1 no 3. Então o resto ficaria igualzinho, né? Quando eu vou escrever o número decimal aqui, fica igualzinho, só que fica um 4. E aí quando eu somo aqui o A mais B mais C mais D, isso aqui dá um X, e tem um 3 aqui, então ficaria X mais 3 a soma. Aqui ficaria a mesma coisa, só que aqui ficaria X, né? E tem um 4. Então ficaria X mais 4. Ou seja, se termina com 3, termina com 4, 5, 6, 7, 8, ou 1, ou 2, ou 0, isso acontece, porque só vai mexer, quando eu somo 1, só vai mexer no algarismo das unidades. O resto vai ficar igualzinho, a soma não vai mudar. Então, como que pode, né, que é o que o problema está falando aqui, a soma dos dígitos do número n ser maior do que a soma dos dígitos do número n mais 1. Isso nunca acontece se o algarismo das unidades for de 0 a 8. Se acontecer de ser 0 a 8, vai ocorrer isso que eu falei aqui, e a soma dos dígitos do n mais 1 vai ser 1 a mais do que a soma dos dígitos do n. Então não pode acontecer isso. A única possibilidade é se o último algarismo aqui, o algarismo das unidades do número, seja o algarismo 9. Porque aí, quando eu somo 1, o 9 vai virar 0, né? E o 1 vai acabar indo aqui para um dos anteriores, né? Ou para o D, vai somar 1 no D, ou dependendo se o D também for 9, ele vai acabar somando 1 nos outros aqui. E aí sim, pode acontecer da soma do n mais 1, né? Dos dígitos do n mais 1, ser maior do que a soma dos dígitos do n. Ok? Então, segundo esse raciocínio aí, a única possibilidade, a única forma disso acontecer é se o número terminar com 9. É a única forma disso ser possível, né? Agora a gente vai ter que analisar um pouco mais coisas, mas isso aqui já ajuda bastante. A gente já pode começar a testar algumas possibilidades aqui. Uma possibilidade mais simples possível seria o número ser 9. Então, por exemplo, supor que o n seja 9. A soma dos dígitos do n, no caso, é 9, obviamente. E o n mais 1 seria 10. E aí a soma seria 10, seria 1. Então, o que acontece nesse caso?
não dá o triplo. Então a soma do n, que deu 9, não dá o triplo da soma do 10 do n mais 1, né, que deu 1. Na verdade dá 9 vezes. Então esse 9 já não poderia ser. Certo? Então tá vendo que aqui sim a soma dos dígitos do n pode ser maior do que a soma dos dígitos do n mais 1. Né? Então a gente está no caminho certo. Mas como ainda tem muitas possibilidades, né, tem muitos números terminando com 9, porque a gente não sabe quantos algarismos tem o n, vamos analisar mais um pouco de coisa para a gente poder fazer alguns chutes um pouco mais certeiros nesse tipo de coisa e tentar, de fato, achar um número que isso aconteça, que seja o menor possível. A princípio, né, de acordo com o que a gente viu até agora, a menor soma de dígitos possível é o 9, porque como ele termina com 9, a soma é no mínimo 9. Então, a gente poderia começar a estudar a alternativa A. Poderia ver se a alternativa A é possível. O problema é o seguinte, que a gente acabou de ver aqui n igual a 9 e não dá certo, porque quando a gente soma 1 aqui no n, dá 10 e a soma fica 1, não é o triplo. Então, a resposta não é o 9. E não tem mais nenhum número terminando com 9 que tenha a soma dos dígitos 9. Porque qualquer outra coisa que eu colocar vai ter uma soma de dígitos maior do que 9. Por exemplo, 19, né? O número tem que terminar com 9. O menor possível depois do 9 seria 19, que já tem soma 10. Então, o 9 a gente já pode descartar, porque a gente já estudou todas as possibilidades de números que obedecem a isso aqui, né? Isso aqui que está escrito em azul, que é o que a gente viu que tem que acontecer, e que a soma dos dígitos dá 9. Então, isso aqui não pode ser. Então, a nossa próxima análise aqui seria a partir do 12. Então, vamos pensar em mais algumas informações aqui para a gente poder fazer mais alguns chutes, então. Bom, outra coisa importante. Como a soma dos dígitos de n é o triplo da soma dos dígitos do n mais 1, significa que a soma dos dígitos do n é múltiplo de 3. Tá? Obrigatoriamente. Porque se é o triplo de um outro número natural, então tem que ser múltiplo de 3. Então a próxima possibilidade, de fato, seria o 12. Então nem adianta eu tentar fazer com que a soma dos dígitos seja 10, 11. Eu nem tem essas alternativas, né? Mas se tivesse essas alternativas, eu já poderia descartar também. Não teria como. Então vamos começar a analisar com 12. Então a gente sabe que tem que terminar com 9. Vou colocar o 9 aqui. A primeira tentativa seria colocar aqui, né, para dar 12, e colocar um 3, 39. A soma dos dígitos de 39 dá 12. E quando eu somo 1 aqui, né, se isso aqui for o n, eu somo 1, dá 40. E a soma do 40, 4. E aí, olha só, realmente a soma dos dígitos do n, que é 12, é o triplo de 4, que é a soma dos dígitos do n mais 1. Então, a menor soma possível dos dígitos de n é o 12, porque o 9 a gente já viu que não dá, a gente viu que tem que ser um múltiplo de 3, o 12 é o próximo múltiplo de 3, e a gente achou um exemplo de número em que acontece precisamente isso. Okay? Então, a gente nem precisa analisar o resto, porque a gente achou aqui o menor possível. Bom, qualquer dúvida, esse exercício, espero que tenha ficado clara a explicação, mas qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. E se quiser algum problema específico resolvido, é só também deixar aqui que eu vou tentar resolver e postar no próximo vídeo. Então, até a próxima.